Foco. Oi, gente, aqui é a Bruna, eu já tenho uma resenha pra vocês. Primeiro de tudo, vocês podem notar que eu reorganizei a minha estante, depois eu vou falar sobre isso, depois eu vou fazer um vídeo especial pra mostrar pra vocês a organização. Mas hoje eu vou falar sobre Eu, Robô, do Isaac Asimov, ou como vocês queiram pronunciar. Quem gosta de ficção científica com certeza já ouviu falar desse nome, mesmo que não gosta também. Ele é um dos, talvez, o maior nome de ficção científica que existe. Ele também é o escritor da série A Fundação, que também é referência em termos de ficção científica na literatura. E Eu, Robô é uma coleção de contos que se passa muito tempo antes de A Fundação. O Robô se passa em 2050, 2000 e lá vai quebrada. Algumas histórias desse conto se passam em 2000 e pouquinho, até em 1990 e pouco, que é quando começariam os robôs a fazerem parte do nosso dia a dia. E na verdade é o que acontece no mundo de hoje, mas a gente não percebe tanto assim. E aí ele vai até 2000 e lá vai bolinha, quando os robôs se tornaram uma coisa muito maior, uma coisa muito mais grandiosa. A influência que eles têm na nossa vida nessa época e a relação que os humanos têm com os robôs. Esse livro foi escolhido como livro de discussão de janeiro do Vórtice Fantástico de São Paulo, como vocês poderiam ver se estivesse dando foco. Como vocês podem ver aqui, ele tá cheio de marcações, porque eu tive que marcar pra discussão. E a discussão abriu meus olhos pra vários pontos que eu ainda não tinha pensado por mim mesma, como a inflexibilidade e a falta de empatia que existe de muitos humanos com os robôs. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando começa a ler o livro são as 3 leis da robótica. Primeira lei da robótica: um robô não pode permitir que um ser humano seja ferido ou ele mesmo ferido. Segunda lei: todos os robôs devem obedecer às ordens dadas por humanos, desde que ela não interfira com a primeira lei da robótica. E a terceira lei é que o robô deve proteger a sua própria existência, desde que ela não entre em conflito com a segunda ou a primeira lei da robótica. O livro todo gira em torno dessas 3 leis. O que a gente pode sentir é que cada conto vai se tornando mais elaborado e vai aprofundando mais na importância e na relevância de cada lei para os robôs, desde o mais simples até o mais complexo. Logicamente, o livro também tem personagens humanos, principalmente a doutora Susan Calvin. A gente começa a história com ela sendo entrevistada por um estudante, um jornalista, não fica muito claro pra mim, ou então eu esqueci, em que ela conta os relatos. É assim que a gente tem acesso a essas histórias. Ela é o maior nome de helicóptero. Ela é o maior nome em psicologia robótica, que é um campo que ainda não existe hoje. Eu acho que não existe hoje. É um campo muito explorado nesse livro. Enquanto muitas pessoas pensam que ficção científica é aquela coisa da robótica, da mecânica, uma coisa que físicos, engenheiros, essa pessoal de exatas vai gostar, Eu, Robô mostra que os robôs são criaturas muito complexas, que necessitam de toda uma análise psicológica e que sua mente é quase tão complexa ou mais ainda do que as dos seres humanos. Além da doutora Susan Calvin, a gente tem 2 personagens que são o Donovan e o Paul. Eles são eles não são bem aventureiros, mas eles trabalham em campo para US Robots, que é a grande empresa de produção robótica no mundo. E mais ou menos metade dos contos aqui são aventuras deles e situações que eles foram colocados à prova com robôs ultrapassados, modernos e diferentes do que estão acostumados. A gente percebe uma certa intolerância de um deles, enquanto o outro é uma parte mais científico, mais técnico da situação, e os dois se equilibram nessas histórias. A verdade é que esse livro acaba sendo muito cômico, muitas situações são cômicas, os personagens também, a interação entre eles. É uma leitura divertida porque ela faz meio que um passo a passo para que a gente entenda a complexidade dos robôs e dos seres humanos. É realmente brilhante como Asimov criou essas leis tão básicas que podem influenciar tanto as atitudes dos robôs quanto as dos humanos em relação a eles. Eu queria muito poder lembrar de tudo que a gente discutiu no encontro do Vórtice, mas eu infelizmente agora não consigo. Mas o que eu posso dizer sobre Eu, Robô é que ele é uma ótima obra para começar a ler ficção científica. Essa é realmente a primeira obra de ficção científica mesmo que eu leio, e eu tenho certeza que foi uma ótima escolha para começar. Por ser um livro de contos, ele é muito mais tranquilo, a leitura flui com rapidez e é uma linguagem simples, não é aquela ficção científica densa. A história segue de um ritmo bem suave que as pessoas podem entender aos poucos. Tudo é explicado no final e o livro se conclui de uma forma impressionante. No final do livro também tem um capítulo só do Asimov explicando sobre a obra dele, como que ele construiu, como é que foi o processo criativo, o que ele quis passar com a obra. Então é um capítulo que vale a pena ler. Você pode ler tanto antes dos contos quanto depois. Eu li depois e eu achei ótimo. Fiquei muito feliz de ter lido esse livro finalmente. Agora eu tô muito mais empolgada pra ler outros livros do autor e ler os autores de ficção científica como o Philip K. Dick. Então se vocês têm alguma recomendação de algum livro assim pra mim, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar. Vou deixar aqui embaixo o link de algumas resenhas escritas que eu li e gostei muito. E explicam também o que eu quero dizer. Dei 5 estrelas pra esse livro, ele foi um dos melhores livros que eu já li esse ano. Eu não tenho dúvida que ele vai continuar até o top 10. Ele realmente abre os olhos de que ficção científica não é só máquinas e coisas exatas e matemática e coisas assim, mas também muita complexidade humana. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Recomendo esse livro pra qualquer pessoa que queira começar a ler ficção científica e qualquer pessoa que tenha interesse em ler Asimov e ainda não deu uma chance. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e eu vejo vocês no próximo vídeo.